80, página 87. Redefinição da imagem corporal. Perda do corpo infantil e da consequente aquisição do corpo adulto. Como discutido anteriormente, o corpo do adolescente é um corpo que passa por várias mudanças sobre as quais o adolescente não tem o menor controle. Isso pode gerar muita ansiedade e dificuldade na redefinição da nova imagem corporal. Além disso, é importante lembrar que a partir desse novo corpo há uma série de mudanças nas interações sociais do adolescente. Por exemplo, a filha que estava acostumada a se sentar no colo do pai, agora começa a perceber que seu pai a evita ou fica constrangido. O garoto que estava acostumado a andar de cueca pela casa é orientado a não fazer mais isso na frente da sua irmã menor, por exemplo. Ou ainda, a menina que podia usar saias curtas e sentar-se no chão, a partir da adolescência ouve que uma mocinha não se comporta assim. Entre outras, essas são algumas das situações cotidianas que ilustram quantas alterações corporais do adolescente reverberam na sua vida como um todo, implicam perdas e ganhos. Como explicitado aqui, ocorre a perda de um corpo infantil que podia fazer uma série de coisas que o corpo do adolescente não pode. O adolescente tem que se adaptar frente a essas perdas de aquisições. A preocupação excessiva com a imagem corporal pode levar o adolescente a distúrbios alimentares, desde a obesidade pela pouca atividade física e maus hábitos de alimentação, até padrões anormais de ingestão de alimentos para controle de peso, que é a anorexia e bulimia. Segundo Osório, 1992, as roupas têm uma importância peculiar para o adolescente, porque são vistas como a extensão do seu próprio corpo. Desta forma, o adolescente não tem controle sobre o desenvolvimento, funcionamento ou aparência do seu corpo, mas tem controle sobre suas próprias roupas que de alguma forma o identificam. Culminação do processo de separação, individuação dos pais da infância. De acordo com os capítulos anteriores, é possível notar que a criança parte de uma relação simbiótica, fusionada com os pais, na qual não há distinção de onde começa um ou o outro para uma crescente discriminação. Na adolescência, o indivíduo tenta separar-se, diferenciar-se para definir sua própria identidade. Daí várias atitudes de oposição dos filhos contra os pais. Elaboração de lutos referentes à perda da condição infantil. Da mesma forma que o adolescente deve adaptar-se ao seu novo corpo, também é preciso que se adapte à condição de adolescente, ou seja, aos novos papéis, às novas expectativas, responsabilidades, dentre outras. Na condição infantil, o indivíduo tem um número reduzido ou qualitativamente diferente de responsabilidade e cobranças por parte dos pais e da sociedade em geral. É preciso que haja um ajuste frente à perda da condição infantil. É importante salientar que todos esses ajustes implicam também transformações na própria família. É muito comum, por exemplo, em sessões de terapia familiar, aparecer frases como: "Dá para você falar para os meus pais se decidirem se eu sou criança ou adolescente? Porque na hora de fazer alguma coisa, eu já sou adolescente e tenho que me responsabilizar pelas coisas. Na hora de ir para a balada, ainda sou criança", ou seja, os pais também vivem o luto pela perda do filho criança. Estabelecimento de uma escala de valores ou código de ética próprio. Durante os anos infantis, os valores e a ética da criança são correspondentes aos dos pais. Os pais são figuras idealizadas, heróis, sabem tudo, podem tudo. Na adolescência, o indivíduo se depara com a humanidade dos pais e começa a reconhecer seus erros e incongruências. E, por outro lado, ele amplia seu universo extrafamiliar, entrando em contato com outras realidades, outros valores, e assim vai construindo seu próprio código de ética. Busca de pautas de identificação no grupo de iguais. Uma vez que os pais deixaram de ser as figuras de referência, os amigos passam a ter essa função. É comum ouvir adolescentes falando: "Só os meus amigos me entendem". Segundo Osório, 1992, o grupo de iguais funciona como uma caixa de ressonância
ou continente para as ansiedades existenciais do adolescente, página 20. Estabelecimento de um padrão de luta, fuga no relacionamento com a geração precedente. Existe esse padrão de comportamento de luta-fuga, exatamente devido à necessidade do adolescente de se diferenciar de seus pais, construir a própria identidade que o diferencie dos demais. Portanto, o comportamento interpretado muitas vezes como rebeldia é, na verdade, esperado e faz parte da crise normativa desse período desenvolvimental. A aceitação dos ritmos de iniciação como condição de ingresso aos status adulto. Os ritmos são manifestações sociais que ajudam na elaboração de diferentes momentos de transição do ciclo vital. Vários são os rituais que marcam a transição entre a infância e a vida adulta. Em nosso meio, pode-se destacar a viagem da 8ª série e da conclusão do ensino médio, o baile de debutantes, entre outros. Assunção de funções ou papéis sexuais auto-outorgados, isto é, consoantes a inclinações pessoais homossexuais, independentemente das expectativas familiares e, eventualmente, até mesmo das imposições biológicas do gênero a que ele pertence. Na adolescência, a sexualidade e a definição da orientação sexual são temas centrais no desenvolvimento e corroboram para a definição da identidade. É fácil observar nas situações diárias o quanto o comportamento do adolescente é recorrente, voltado para questões inerentes à sexualidade. Quando se pensa nas interações sociais que ocorrem nessa fase, é preciso salientar que, na maioria dos casos, há uma tendência para a dissolução dos grupos de meninas, que é a turma da Luluzinha, e meninos, turma do Bolinha. Portanto, formam-se os grupos mistos e, posteriormente, no decorrer dessa fase, a formação de casais. Como já mencionado, os grupos de amigos são muito importantes e exercem uma forte influência recíproca, podendo ser traduzida muitas vezes como uma grande pressão sobre os companheiros. O adolescente, ele é impulsivo e tende a se perceber como indestrutível e ilimitado. Por isso, os grupos de adolescentes se envolvem em atividades que checam todos os limites de resistência, coragem, capacidade, entre outros, como os esportes radicais, as disputas de rachas, entre outros. Assim sendo, frequentemente o adolescente transfere a relação fusionada que mantinha com os pais para os amigos ou namorado. Quer dizer, os adolescentes vivem as relações como se fosse uma só, um só desejo, uma só necessidade. Por isso, parece ser comuns as explosões do adolescente por se sentir atraído em suas relações afetivas ou com os amigos, como, por exemplo, quando o elemento de um grupo conversa com alguém que não faz parte desse grupo, isso pode ser interpretado como traição, provocando discussões ou brigas entre os membros do grupo. Portanto, como já haviam identificado Aberasturi e Knobel, 1981, na adolescência o indivíduo tem que elaborar 3 lutos, a saber, luto pelo corpo infantil, luto pela identidade e papel infantil, luto pelos pais da infância. Ou seja, o adolescente terá que se reorganizar frente às perdas, integrando as aquisições próprias dessa fase. Entretanto, embora o período da adolescência seja frequentemente descrito como uma fase de tempestade e tormenta, cheia de revoluções, a maioria dos adolescentes não tem essa vivência. Além disso, admiram os pais, confiam nos pais e lidam de uma forma positiva com os desafios dessa fase. Steinberg, 1990, Apud, Caiu, 2004. Renato Russo e Felamos, por meio de uma música, colocam a geração Coca-Cola em uma posição de rebeldia, segundo Grife Moreno, 2001. O tipo rebeldia transgressiva, indo contra as normas sociais, questionando-as mediante um disfarce crítico.